Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 1º de março, quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Você que pela primeira vez nos encontra aqui, seja bem-vindo, bem-vinda também. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. O Padre já quer pedir desculpa pela voz, pelo nariz. Tem sido dias difíceis, mas vamos em frente aqui com a nossa homilia diária, tá bom? Vamos então ao evangelho dessa quarta-feira. A igreja proclama para nós o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32, diz assim: Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é uma geração má. Fica pedindo sinal, mas eu não vou dar nenhum sinal a eles, disse Jesus. Olha só que interessante, nós estamos aqui em Lucas, capítulo 11, no versículo 28. Lá no versículo 26, um pouco antes, Jesus havia dito que é feliz quem escuta a palavra, acolhe a palavra e vive a palavra. É feliz. Agora ele está dizendo então no outro versículo que a geração é má, então significa que é um povo que não fica satisfeito de ouvir, e nem mesmo está disposto a praticar a palavra de Deus. Então, essa nossa indisposição interior, que fica deixando para depois. E aí a gente pode acabar querendo enganar Deus, porque no fundo a gente engana a gente mesmo. Se eu visse um milagre, se está certo mesmo isso, se é verdade mesmo aquilo, então por que se Deus curar, se Deus fizer, se eu for na missa e o padre falar exatamente a minha situação. Então veja, esse deixar para depois, que revela a nossa preguiça moral, a nossa preguiça, espiritual na nossa vida. Até porque Jesus já tinha feito muitos sinais, Jesus já tinha feito muitos prodígios. Quando eles pedem aqui sinais, eles estão falando realmente de coisa portentosa, perceptível. E Jesus fala, não, o sinal de vocês agora, eu vou ser para vocês como Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? A pregação. Se você pegar lá o livro de Jonas, você vai ver que Jonas não fez milagres, Jonas não fez curas, Jesus fez. Mas quando Jonas atravessa Nínive, o único sinal dele é uma pregação forte, dura, de um apelo imediato à conversão, com a promessa de um grande castigo. Jesus diz, olha, a partir de hoje para vocês, eu sou como Jonas, eu prego, eu falo, eu tento esclarecer. Porque, queridos, qual é o sinal que a gente não viu? Vamos ser muito honestos, O que a gente não viu? O que a gente precisaria ver? O que a gente já não viveu? O que a gente já não acertou e não errou para saber da conversão que é necessária hoje? Para a gente, vamos por assim, dar o braço a torcer para Deus, Então assim, tem hora que é migué mesmo, tem hora que é preguiça moral. É uma falta de generosidade com a vida, com o próximo e com Deus. E aí Jesus começa dizendo, e olha, fiquem sabendo de uma coisa então, tá? No dia do julgamento final, eu não vou condenar ninguém. Os ninivitas vão se levantar e condenar vocês. Porque eles se converteram com a pregação do Jonas. O Jonas era um amor, mas convenhamos, eu sou muito maior que o Jonas. Então veja, se teve gente que conseguiu se voltar para Deus através de um instrumento chamado Jonas, então por que vocês não se voltam para Deus através de um instrumento muito mais poderoso do que Jonas, que sou eu? E aqui está, gente. Às vezes a gente olha para a nossa vida e aí em todos os âmbitos, claro, falando aqui sempre da conversão, do arrependimento, da vida nova em Cristo, mas em todos os âmbitos da nossa vida, será que não tem gente fazendo miséria? Será que não tem gente tirando água de pedra? Será que não tem gente dando um show com coisa pouca? E nós, às vezes, tendo tanto, não fazendo nada? No dia do juízo final, eu não vou condenar ninguém, disse Jesus,
Mas quem vai se levantar, né, vai ser, como é que ele diz lá? A rainha do sul, a rainha de Sabá, porque ela andou distâncias e distâncias para ir lá ouvir a sabedoria do Salomão. E sim, Salomão é muito sábio, mas aqui está quem é maior que Salomão. Quantas pessoas tiveram um conselheiro, um pai, um amigo, um pregador, um evangelizador, bem mais ou menos. E elas conseguiram se sair tão bem com a vida. Vocês têm do bom e do melhor e não reagem, são eles que vão condenar vocês. E é aqui que a gente entende, meus amados, o porquê que o bem, não é? O porquê que a santidade, porquê que as virtudes, às vezes, são tão combatidas, tão perseguidas. Porque quando alguém dá um passo na vida, ela começou a tirar a desculpa de quem ainda não deu aquele passo na vida. Quando a rainha de Sabá, que era uma mulher riquíssima, poderosíssima, empreende uma viagem tão longe para se sentar e ouvir Salomão, ela acabou de tirar todas as desculpas daquele povo que estava diante de Jesus, que não era rico, que não era poderoso, que não era culto, coisa nenhuma igual ela era, que não precisa andar a distância que ela andou, porque Jesus já está ali na frente deles. Você percebe? Então, quando essa rainha de Sabá foi ouvir Salomão, na verdade ela complicou a vida de muita gente. Quando os ninivitas se converteram, eles complicaram a vida de muita gente. É por isso que o bem é perseguido. É por isso que às vezes você fala, padre, eu não sei o que eu fiz. Eu estou buscando viver minha vida melhor, estou rezando mais, indo na igreja, estou na minha, não mexo com ninguém. Mas que agora todo mundo me persegue, me cutuca. Claro, você está tirando a desculpa de muitas pessoas, né? Mas aí também vale o avesso. Porque será que às vezes a gente do nada pega umas birras com alguém? Ah, eu não sei, meu santo não bate com o dela. Será que não é uma invejazinha? Será que não é porque ela, ele, né, seja lá quem for, não está tirando as minhas desculpas? E veja, queridos, a conversão, então, é um movimento da vida, né? Da inteligência, do afeto, até mesmo do corpo, do ir buscar, né? Os ninivitas que fazem penitência, essa rainha da Etiópia aqui que anda grandes distâncias. Quer dizer, o ser humano, então, portanto, todos nós somos capazes de intuir a fé, às vezes em algum lugar, não é? A fé em alguma pessoa. E a gente precisa vencer essa nossa preguicinha, não é? E ir até lá. Todo mundo sabe que Deus está na igreja. Ah, eu rezo em casa. Para com essa história. Você sabe o valor da missa. A gente sabe o valor das coisas. E aqui estão exemplos de que a fé, essa luz do Espírito Santo que às vezes nos toca, nos questiona, exige de nós tomar um banho, sabe? Desligar a TV, pegar o carro, se organizar, sair meia hora mais cedo, ir para a igreja, marcar uma confissão. A fé, ela nos põe em movimento. É tão bonito esse peregrinar na fé, né? Então, a gente tem vivido muito isso aqui na nossa comunidade. Todos os dias tem um ou dois aqui de algum lugar muito longe do Brasil que vem agradecer a São José. Algo que aí do outro lado da tela, né? Por causa das homilias, por causa das missas que acompanham, receberam algo e ainda querem pedir algo. Veja, esse peregrinar, parece que se a gente não for lá, né? E Deus se agrada disso. Claro que Ele está em todos os lugares, mas ver essa generosidade da gente. Porque o pecado deixa a gente preguiçoso, o pecado deixa a gente molengoso, o pecado deixa a gente tupetudo, fechado em nós mesmos. Deus se agrada de ver esse movimento, né? Como esses personagens aqui que são mencionados no Evangelho fizeram. Mas hoje, queridos, todos nós precisamos nos dispor, parar de desculpas, né? E darmos o passo da nossa conversão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste Evangelho, Jesus fala às multidões. E aqui o assunto de sua pregação está no fato de que muitos daquela geração querem um sinal que prove que Jesus é o Messias. Na realidade, já há muitos sinais, e o próprio Jesus em si mesmo, estando no meio deles, é o maior sinal que eles poderiam ter. E aqui então Jesus mostra exemplos do Antigo Testamento em que o povo teve sinais de Deus. E aqui era o povo pagão, o povo que não acreditava no Deus único, não era o povo judeu. É o que acontece com o profeta Jonas. Ele tem que anunciar aos ninivitas, que são pagãos. E ele anuncia a misericórdia de Deus. E ele anuncia a conversão àquele povo.
Depois nós temos também neste evangelho o exemplo da rainha de Sabá. Esta, chamada aqui de Rainha do Sul, veio de uma região distante para ouvir a sabedoria de Salomão, ou seja, para reconhecer também o Deus único. Muitos pagãos, aqueles que não são judeus, passam a acreditar no Deus único. E agora, aquela geração que crê no Deus único está diante de Jesus, que é o grande sinal, mas não acredita. Isso acontece às vezes em nossa vida também. Nós temos tantas oportunidades para nos encontrarmos com Deus, para crescermos na nossa vida de oração, da nossa vida íntima com Deus, e mesmo assim permanecemos estacionados, permanecemos levando a vida de qualquer jeito. E então Jesus é muito claro: cuidado. Assim como a geração do tempo de Jesus será julgada pelos ninivitas, pela rainha de Sabá, que eram pagãos, que reconheceram o Deus único, nós também seremos julgados porque nós temos tantas oportunidades para sermos de Deus e às vezes recusamos. Lembremos aqui que talvez você tenha próximo da sua casa uma igreja, tenha a oportunidade de visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, pode rezar e mesmo assim você coloca tantas outras coisas como prioridades na sua vida. E olhem, isto acontece porque nós nos fechamos à graça de Deus, aos sinais que Ele nos coloca todos os dias. O convite que é feito a nós hoje é um convite de conversão. Seja aberto aos sinais da graça de Deus na sua vida, seja aberto à ação de Deus, deixe que o Espírito Santo conduza seu coração, conduza sua vida e suas decisões, sempre lembrando que a primeira e primordial decisão é sempre por Deus nosso Senhor. Ele deve ser nossa prioridade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala do sinal de Jonas. Jesus desabafa, dizendo que esta geração má e perversa pede um sinal, mas não terão outro sinal a não ser o de Jonas. E lembra inclusive da Rainha do Sul, a Rainha de Sabá. O que é que Jesus quer nos ensinar com este Evangelho? Veja só, o que acontece é o seguinte: Deus, Ele realiza sinais externos para a nossa conversão. Mas esses sinais externos, eles não são suficientes para que nós creiamos. O sinal externo é uma forma de Deus gritar e chamar a atenção externamente para ver se nós iremos ouvir a voz dele que fala no íntimo do nosso coração. Santo Tomás de Aquino nos recorda que existem duas revelações. Uma revelação externa e uma revelação interna. Ou seja, Jesus realiza o grande milagre, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Não é? Acontece que é um grande sinal, a ressurreição de um homem que já estava lá enterrado há mais de 3 dias. A própria irmã do morto diz: Senhor, já cheira mal. Jesus o ressuscita e inúmeros judeus se converteram por causa da ressurreição de Lázaro. No entanto, os chefes dos judeus, muitos fariseus, não se converteram e, o que é pior, fizeram um complô para matar Lázaro. Vejam, o sinal estava lá, o sinal externo estava lá, mas faltava ouvir a voz interna. Este ouvir a voz interna é o que nós chamamos de ato de fé. Então, o que Jesus está chamando a atenção nesse Evangelho é que, quando Jonas foi para a cidade de Nínive,
ele foi um sinal externo para Nínive. Ele foi um pregador até fraquinho. A cidade de Nínive se levavam 3 dias para atravessá-la. Jonas simplesmente pregou durante 1 dia. E milagrosamente a cidade inteira se converteu e fez penitência, inclusive os animais fizeram penitência. Interessante nós vermos então que o sinal externo foi fraco, mas a voz interna de Deus foi ouvida. Esse é o sinal de Jonas. Também o sinal da rainha de Sabá, que veio do sul para contemplar a sabedoria de Salomão. Veja, o sinal de Salomão, rei, sábio, portentoso, mas aquela rainha não teria ouvido Salomão se não houvesse uma ação da graça no coração dela para que ela percebesse aquele sinal. Assim, Jesus diz: aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Ele, o próprio Jesus, é um sinal externo, clamoroso. É Deus que brada a todo o universo o seu amor por nós, o quanto Ele nos quer bem, o quanto Ele nos ama. No entanto, nós não iremos ouvir Deus se não ouvirmos a voz interna que no nosso coração nos fala, para que, aquecendo a esta voz, nós façamos um ato de fé. Eis aí o que nós precisamos fazer. O tempo da Quaresma é um tempo especialíssimo de oração. Ora, o ato da oração é o que é de mais essencial na oração, é o ato de fé. É o ato de nós dialogarmos com Deus, mas eu falo com Deus, mas Deus me responde na sua voz interna. E eu, com este ato de fé, ouço Deus que me fala. Há sinais externos, a Sagrada Escritura, os milagres, os sacramentos, a vida dos santos. Mas se eu não tiver o ato de fé interior, essa voz que grita lá fora, não será ouvida aqui dentro. Nenhum outro sinal eu vos dou. O sinal mesmo é esta voz que sussurra suavemente aí dentro, no seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.